Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje nós vamos falar novamente sobre fé. É o terceiro dia que falaremos sobre fé, porque nada na nossa vida vai acontecer se nós não tivermos fé. Nós não vamos conseguir mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor enquanto vivermos na incredulidade. E nós vimos que fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós temos convicção de que elas vão acontecer. Tudo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir na medida da nossa fé. Se temos muita fé, vai acontecer mais rápido. Se temos pouca fé, então nós vamos ter que desenvolver essa fé até que o Senhor cumpra na nossa vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não agradamos a Deus, como nós podemos receber de Deus o que Ele tem prometido para nós? Então, como é que eu vou gerar fé? A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós estamos na presença de Deus, nós buscamos relacionamento com Deus, mais é gerado fé. Quanto mais lemos a palavra dele, mais gera fé. É como um depósito que vai colocando dentro de nós. E hoje eu vou trazer para você o exemplo de um homem que não foi diferente de nós em absolutamente nada. Nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, ele era um homem como nós. Ele era um homem que acreditava na sua incapacidade, acreditava que ele não conseguiria, acreditava que o que Deus passava para ele era muito além, né? Que era coisa de Deus, não era coisa dele, ou era coisa para Deus mandar para outros, não para ele. Então nós vemos que nós somos iguais ao que Moisés foi, com a diferença que Moisés ele começa a viver um relacionamento com Deus. Ele começa a conversar com Deus e ele começa a ver Deus face a face. E à medida que ele vai vendo a Deus cada vez mais e cada vez mais relacionamento com Deus, ele vai gerando nele uma transformação, que é o que precisa acontecer na nossa vida para que nós consigamos alcançar o que nós queremos alcançar. Tudo que Deus nos prometeu depende de nós para a realização e para a concretização. Nunca depende de Deus. Por quê? Porque Deus já liberou. Então nós não acessamos porque nós não caminhamos no lugar que o Senhor fala para nós caminharmos. Moisés, ele vai começar com timidez, com medo, com reservas, mas ele vai terminar como o homem que viu Deus face a face. E isso não acontece do estalo, isso é um processo, mas precisa do primeiro passo, precisa de sair de onde está. E Moisés saiu. E na caminhada da fé, há muitas vozes, há muitas coisas que aparecem na nossa vida que vai querer nos tirar do propósito, como também apareceu para Moisés. Apareceu para Moisés, a primeira coisa, foram as pessoas, os magos do Egito, fazerem os mesmos milagres que Deus permitiu que ele realizasse. Até que chega um momento em que eles não conseguem mais. Por quê? Porque com Deus ninguém compete. As pessoas, as situações, as oposições, elas podem se levantar, mas elas não têm mais poder do que Deus. Elas não têm mais autoridade, elas não têm mais soberania do que Deus. Elas são limitadas, elas vão até onde Deus permite que elas vão. Mas depois de um determinado tempo, então o Senhor é soberano. E a gente vê que esse foi o primeiro enfrentamento dele. O segundo enfrentamento, o Faraó. Faraó chegava para ele e dizia para ele: eu não deixo. A autoridade era de Faraó, eu não permito. Mas o Senhor, ele vai trazer a palavra final. Moisés não desistiu, não desanimou. Moisés chegava para o Senhor e falou: Senhor, o Senhor falou que ia acontecer, mas isso aqui ainda está assim. Aí Deus falou: então volta lá e faz de novo. E ele, mas não deu certo, então volta lá e faz de novo. Porque ele relacionava com Deus, ele buscava o Senhor e nos falta fazer isso. Falta a nossa pessoa, a nossa vida, a nossa fé é ser gerada no Senhor todos os dias, em todo o tempo, é conhecendo e conversando. E aí o Faraó vai abrir mão, mas aí chega um mar vermelho, um mar está na frente dele. O Senhor não fala com ele que ele assim: olha, eu vou fazer um grande milagre, você faça isso e faça aquilo, mande o povo fazer aquilo outro. Não, o que ele falou? Simplesmente diga ao povo que marche. Ou seja, a fé, ela não depende de nós vermos para acontecer. A gente tem que ir fazendo e ela vai acontecendo, como aconteceu com eles. O mar não se abriu para eles passarem, mas eles foram passando e o mar foi se abrindo. Da mesma forma com o povo em Jericó, botou o pé na água, a água secou. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos, a ousadia de partir para cima do que ele já prometeu, para conseguimos com base na palavra dele. E esse homem, ele vai enfrentar a dúvida dos irmãos dele, querendo o lugar dele, a inveja, a cobiça, mas ele não cedeu. Ele vai enfrentar o povo que, porque não vê ele ali perto, desfaz tudo o que ele vinha fazendo, mas ele também não cedeu. Ele percebe o que está acontecendo, ele não vai abrir mão e ele vai caminhar firmemente até o último dos seus dias.
Cuidado para as pessoas não fazerem com que você ainda perca parte da sua bênção, como Moisés perdeu. Moisés se irritou com aquele povo, bateu na rocha, perdeu o direito de entrar na terra prometida. Nós precisamos estar atentos e caminhar firmemente, velozmente, rumo ao que o Senhor nos prometeu, não permitindo que as multidões, as vozes de multidão, nos tire do plano e do propósito. Foco no Senhor sempre, foco nele, atenção a ele, ouça a palavra dele, fale com ele, se relacione com ele, e eu tenho certeza que você vai conseguir vencer todos os obstáculos. Seu mar vermelho vai abrir, seu faraó vai ser destruído e você vai alcançar a terra prometida, a promessa que o Senhor tem para você, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Essa é a minha mensagem de hoje para você. E amanhã nós vamos continuar falando sobre mais pessoas que geraram, que conseguiram gerar fé nas suas vidas, para que nós tenhamos o mesmo comportamento e cheguemos ao mesmo lugar com eles, que eles chegaram através do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.